Boa noite! Boa noite para você, começando nossa jornada aqui. Sabrina, primeira a entrar aqui na nossa aula. Santa Rosa, Laura, sejam bem-vindos, gente. Idalir, Luana, esperando o pessoal entrar. Vou mandar aqui nosso link da nossa live aqui pro pessoal do WhatsApp, agora que a gente tá ao vivo. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Boa noite. Vão me contando aqui quem aqui é a primeira vez. Primor Saudáveis, que eu esqueci o nome. Quem é? Mas sei que tá sempre aqui. Queria saber quem aqui é a primeira vez aqui na nossa aula, na nossa jornada, aqui no meu canal. Me conta aqui. Sei que chegou muitas pessoas novas e eu fico muito feliz que a nossa comunidade vai crescendo, a gente vai espalhando esses conhecimentos. Márcia! Oi, Márcia! Ana Paula, me contem, gente. Primeira vez, Façanha 70, seja bem-vindo, bem-vinda. Não sei se é homem, se é mulher. Que bacana. Carol, me contem mais. Quem mais é a primeira vez? Boa noite. Primeira vez a Luana. Também está pela primeira vez. Doutor Sidney. Que legal, gente. Bom, queria agradecer a presença de vocês já de antemão. Queria agradecer as pessoas que compartilharam nos grupos de apoio. Eu vi que teve gente que veio, né, através aí do grupo Acalanto, de outros grupos. Assim, fico muito, muito feliz de poder compartilhar o que eu sei, de poder compartilhar as minhas vivências e também de vocês estarem aqui. Mais feliz de terem pessoas como vocês que estão engajadas nisso, que estão dispostos a aprender mais, a se preparar mais, a se conhecer mais e com certeza fazer diferença, né? Tanto no processo como na futura relação aí de pai, de mãe com os seus filhos. É para isso que a gente tá aqui. Bom, vou me apresentar, tem muita gente nova. Eu sou Tatiana Schiavinato, sou psicóloga clínica, sou orientadora de mães e pais, sou educadora de pais aí pela disciplina positiva, né, pela Associação Americana de Disciplina Positiva, educadora parental. E eu comecei a minha jornada de adoção em 2012, quando eu ainda estava na faculdade, e eu sempre gosto muito dessa história, porque eu caí assim de gaiato na adoção e fiquei, sabe? A adoção, eu falo que a adoção me acolheu, essa área tão linda. E eu tava procurando um desconto na faculdade e tinha lá um negócio chamado monitoria, né? E tinha lá de idosos e de adoção. Eu falei, bom, não faço a menor ideia, né? No segundo ano da faculdade, não faço a menor ideia que um psicólogo faz nessa área, mas ok. Vou mandar aqui, falar que eu tenho interesse. E aí, a professora me chamou, uma professora querida, que eu tenho muita gratidão, que infelizmente não tá mais aqui conosco, mas que me ensinou, assim, muita coisa do que eu sei hoje sobre adoção. E eu fiquei ali até o final da minha faculdade fazendo um estágio, né? Então, eu comecei a atender muito cedo na faculdade, eu comecei a atender crianças que tinham passado pela adoção e estavam com algumas questões que precisavam ser resolvidas. Depois eu comecei a mediar grupos de apoio. E aí eu saí da faculdade, né? E vocês sabem que na faculdade a gente aprende um pouquinho de cada coisa e tal. Eu falei, o que eu sei fazer é estudar, é falar sobre adoção. Então eu me formei. Engraçado que antes de ter meus filhos, eu tenho gêmeos, né? Eu engravidei no último ano da faculdade. Eu sempre pensei em adotar. Mas eu engravidei de supetão, né? De Theo e Noah, sou mãe do Theo e Noah, que tem quase 6 anos. E aí depois que eu tive os meus filhos, no final da faculdade, eu comecei a atender. Eu falei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. Eu quero preparar os pais e mães para adoção. E
E eu amo criança, mas eu decidi focar nos pais. E por que eu decidi focar, né, eu como um projeto pessoal, e a gente vai falar muito sobre projeto pessoal hoje, por que eu decidi ter o meu trabalho focado nos pretendentes e nos pais, no pós-adoção, e não nas crianças? Porque o que mais me revoltava, e eu sou uma pessoa super tranquila, poucas coisas me revoltam nessa vida. A violência é uma delas. E uma das outras coisas que me revoltava era não conceber a ideia de que havia devoluções. Eu não entrava na minha cabeça, eu não aceitava que existiam devoluções. Então eu pensei, o que eu posso fazer enquanto psicóloga é orientar, é preparar, é conscientizar as pessoas, né? A revolta não vai me levar a nada. O que a revolta nos adianta, né? Se a gente não usar isso para um lado positivo, produtivo. Ficar reclamando e falando, ai, que absurdo, que existem devoluções no Brasil, não vai resolver. Então, eu decidi focar minha carreira em preparar, né, os pretendentes para adoção e também fazer orientações após a adoção. Porque eu sabia, eu comecei a perceber ao longo da faculdade, né, e pelos estudos, pela literatura, que 90% dos casos de devoluções eram uma questão de que os pais decidiam e que, na verdade, aquelas crianças, elas não tinham se tornado filho, né? Porque o que eu escrevi hoje, tem um mosquito aqui, o que eu escrevi hoje, filho é filho, né? Em qualquer lugar. Só que esse processo de até se tornar filho, ele leva um tempo. Não é na forma que a gente quer, muitas vezes, não é no tempo que a gente quer. E exige preparação, autoconhecimento, resiliência, determinação. E quando essa criança não se torna filho por algum motivo, existem as devoluções, né? Existe o desistir daquela criança que poderia vir a ser o seu filho e a sua filha. E isso, 90% dos casos, acontece porque os pais, né, esses futuros pais aí, decidem que não querem mais. Não é a criança. Porque a criança, mesmo quando ela diz, eu não quero, eu te odeio, eu vou voltar para abrigo, na verdade é só um pedido de me ame, por favor, me acolha, me aceite, me ajude. Me ajude a ser seu filho, né? Me ajude a criar vínculos com você. Me ajude a me sentir melhor, porque eu tô me sentindo um cacareco, mas eu não sei explicar que eu tô me sentindo pior do que o cocô do cavalo do bandido, porque aconteceu um monte de coisa ruim com a minha vida. E é claro, nos casos de adolescente, às vezes acontece, né, do adolescente decidir e ele a decisão dele é mais levada em conta porque ele já é um pouco mais velho. Marcelo tá falando, oi, quanto tempo, Tati? Um dia desses vi uma criança no posto de saúde da minha cidade e fiquei sabendo que ele, o bebê, estava no abrigo para adoção. Se eu tivesse condições, eu adotaria, viu? Marcela, mas não é bem assim, né? Hoje é uma live de início, né, de processo, é interessante a gente falar isso. Não é porque a gente vê uma criança, né, que vai pro abrigo que a gente vai poder adotar, né? Porque existe aí o pessoal que tá aqui, né, que já tá na fila, existe uma fila, existe toda uma preparação antes, né? Então mesmo que a gente se apaixone por um bebê, né, que está ali morando no abrigo, isso não quer dizer que a gente possa ser pai, ser mãe dela. Primeiro porque a gente não sabe se já está destituído do poder familiar, a gente não sabe se essa criança vai voltar para a família de origem, e existe todo um processo. E aí, depois dessa apresentação aí, que um pouquinho, né, que eu fiz, eu queria saber de vocês. Quem aqui, todo mundo que tá aqui, está no pré-adoção, tem gente do pós-adoção. Lembrando, muito importante, depois dessa jornada aqui que a gente vai fazer de pré-adoção, em fevereiro, se Deus quiser, e Ele com certeza Ele quer, nós vamos para outra jornada. Nós vamos para a jornada de pós-adoção, ok? Em fevereiro. Lembrando, gente, que isso aqui é um curso, né? É um curso gratuito. Eu poderia facilmente cobrar por esse curso.
E depois desse curso gratuito, eu abro as inscrições para o meu grupo de apoio, que está na 10ª turma. E é um grupo de apoio de preparação também, ou seja, é uma continuidade, né? Uma continuidade deste curso aqui para você ir se preparando mais ainda. É um valor bem simbólico para todo mundo fazer, para que todo mundo possa ter acesso, diferente de sessões de psicoterapia, que a gente sabe que o valor, na maioria das vezes, é mais alto, ok? Então, já saibam que depois dessa jornada, eu vou abrir as inscrições e quem quiser, quem sentir no coração de continuar a jornada, de continuar se preparando, de continuar se conhecendo, ter uma oportunidade de trocar, de fazer exercício, de refletir sobre... não só sobre a adoção, mas sobre a infância, sobre o que quer, sobre a rotina, enfim, sobre um monte de coisa. E aí se inscreve pro grupo de apoio, tá bom? E quem quiser saber mais também sobre os atendimentos, às vezes pode ter gente aqui que já tá com filhos, que precisa de orientação, ou às vezes tem pessoas que estão passando por alguns problemas que um curso não vai resolver. A gente vai falar sobre isso, né, em aulas aí, o que a gente pode se preparar aí com uma informação e o que tem coisas que só a informação não resolve, né? Às vezes a gente precisa realmente de um acompanhamento psicológico. Então, posso citar aqui alguns exemplos, daqui a pouco eu leio o comentário de vocês, vamos colocando aí. Muitas vezes tem muitos casais que eu atendo que ficam num impasse, né? Então, um quer muito, o outro tá em dúvida e não quer falar sobre o assunto e não consegue falar e tem uma trava. Ou então, na decisão de perfil, um aceita, sei lá, até 10 anos e o outro, não, eu quero um bebê. Então, assim, não dá, né? Não dá pra gente falar, não, tudo bem, então pra te agradar eu aceito até 10 anos e depois não dá conta, não tá preparado, né? Não é o seu sonho, não é o seu projeto de vida. Então, tem certos conflitos, né, que acontecem aí, não só de casal, mas individualmente, que é preciso de um acompanhamento, tá bom? Então, quem também quiser saber mais, vocês têm meu WhatsApp lá no grupo e sou super aberta pra tirar dúvidas, pra conversar, enfim. Às vezes não respondo na hora, mas assim que der eu respondo, ok? Vamos lá. Mas por que é tão moroso o processo de adoção no Brasil? Ana Lúcia. Ana, existem vários motivos, né, que é demorado. Vários motivos. Um dos que os pretendentes ficam muito bravos, né, muitos ficam bravos, é a questão do perfil, né? Eles falam, não é só o perfil, com certeza não é só o perfil. Mas a conta no Brasil, ela não fecha, né, no sentido de quantas crianças tem para adoção e quantas pessoas tem lá para adotar, é muito maior. A quantidade de pessoas que querem ter um filho, né, através da via da adoção é muito grande para as pessoas, para as crianças que estão para adoção. Só que o nosso país é um país com muita desigualdade social, né? Um país com muita pobreza. É um país em que existem muitas favelas, né? Uma educação precária, uma saúde precária, enfim, né? Vários problemas sociais. E por isso, por esse tanto de demandas sociais que temos, as crianças que acabam indo para os abrigos é por uma questão de que essa família de origem não conseguiu cuidar, não conseguiu ter rede de apoio, não perdeu o emprego e vai ser morador de rua. Essa família adoece e usa drogas, se prostitui, e aí a criança fica largada na rua, né? Então, a maioria das crianças, não exatamente a maioria, mas muitas das crianças vão por demandas ali sociais, e outro tanto de crianças vão por questões de violência, porque a gente sabe que quanto mais pobreza, menos o grau de educação, e menos grau de educação, mais violência, certo? Então, o trabalho que eu faço aqui, né, no canal, tanto de adoção quanto da educação não violenta, é muito psicoeducativo, que a gente chama, né? É de mostrar novas realidades
para vocês, para quem quer novas realidades, né? Sobre a violência enraizada, sobre novas formas de educar, porque muitas vezes quem tem educação, quem tem nível, tem faculdade e tal, não importa, mestrado, doutorado, não conhece outras realidades, outras formas de educar. Imagine quem não tem, né? Imagine quem vive na pobreza e que mal consegue comer. Então, como é que você vai pensar em outra coisa, senão a sua sobrevivência, certo? Então, tem isso. Tem a questão de que cada comarca, cada fórum não é padronizado. Então, tem fóruns, tem pessoas que vão fazer a habilitação e isso dura, sei lá, 10 meses a pessoa tá habilitada. Tem lugares, sei lá, mais de um ano. Então, depende muito, funcionário, né? Enfim, corrupção. Existem muitas questões que o processo no Brasil de adoção, ele melhorou muito, né? Do que já foi um dia, mas ainda tem muitas coisas para melhorar. Habilitados há 6 anos. 6 anos, bastante coisa. Estamos na fila, muito bom. Estou na fila há um pouco mais de um mês. Estamos no comecinho, a Luana tá falando, aguardando o curso da Vara da Infância para então entregar os documentos. Bacana. O que mais? Deixa eu ver, tem mais gente, mais alguém quer contar? Em que momento tá aí da adoção? Se tá no pré-adoção, no comecinho, se ainda tá em dúvida, né? Se quer adotar ou não, me contem aqui. Então vamos para o nosso conteúdo propriamente dito aqui, depois de várias introduções, as perguntas de vocês. Ok. E aí, gente, eu começo a dizer que eu queria que vocês colocassem aqui, né? Eu preciso muito da participação de vocês, é o primeiro. Eu não quero ficar aqui falando sozinha, então eu quero muito que vocês participem, ok? Quanto mais a gente participa, melhor é a jornada. Eu queria que vocês me contassem aqui por que vocês decidiram adotar. Pergunta simples, por que vocês decidiram adotar? Qual a razão? O que vem na cabeça? Assim, a primeira coisa que vem na cabeça. Eu quis adotar por quê? Eu vou adotar por quê? Eu estou pensando em adotar por quê? Me contem aqui. Estou no processo de habilitação, a Geise, organize presente, estou tendo muita dificuldade de fazer meus filhos pararem de resolver as questões batendo um no outro. Sim, isso é uma grande demanda. Mês que vem, então, participa da jornada. Depois da jornada do pós-adoção, tem uma consultoria especializada nisso. Tem tanto os atendimentos individuais, né, de pós-adoção, e às vezes uma sessão, às vezes resolve, né? Às vezes a gente já lança um plano ali pra você entender o que tá acontecendo e ter novas ações, porque quando a gente tem as mesmas ações diante do problema, nada muda, né? A gente precisa de novas ações. Temos a consultoria de pós-adoção também. Estamos aguardando o parecer do juiz, avaliação da assistente social, psicológica satisfatória, ansiosa. Sim, a ansiedade faz muito parte, né? Para ser mãe, fazer meu esposo pai. Rodrigues, eu quis adotar por amor e querer um filho. O que mais? Por que eu faço essa pergunta, gente? Porque o início do processo de adoção de cada um, e eu já ouvi muitas histórias, muito mais de 100 famílias já passou por mim, aqui, tanto no consultório, depois aqui neste computador que eu estou olhando. Peraí, deixa eu mudar isso aqui, daqui a pouco vai aquecer, peraí. Muitos já passaram por mim, e aí eu vou citar algumas coisas, né, do que acontece, do que as famílias passam. Então, talvez, você que tá aqui, desse outro lado, falando comigo, talvez você tenha tentado engravidar por meses ou anos, feito tratamento e não conseguiu engravidar, ou descobriu alguma questão biológica sua, do seu esposo, parceiro, parceira, se frustrou, mas ainda assim não conseguiu engravidar. Talvez não ter conseguido gerar um filho
tenha sido basicamente a sua única derrota. Isso acontece muito e isso gera muita dor, muito sofrimento. Muitas pessoas que já fizeram atendimento comigo, né, falaram: nossa, eu sempre consegui o que eu queria, eu sempre batalhei pelo que eu queria, mas ter um filho, eu me sinto impotente porque não depende de mim. Muitas famílias fazem exames e não descobrem nada de errado e ainda assim não conseguem engravidar. Talvez você já tenha filhos biológicos e quer ter mais filhos, né? Mas a idade às vezes não favorece, então você decidiu adotar. Talvez você tenha um filho, é mãe solo hoje e pensa em ter mais um, porque seu filho fica sozinho e seu filho sempre pede, né? Sempre pede um irmão e aí você decidiu ter mais um filho. Talvez você sinta que você tem muito amor para compartilhar, ou você se sinta muito sozinho, sozinha. Os filhos cresceram, já vi muitos casos assim também, e quer compartilhar esse amor com alguém. Talvez você seja um filho, né, por adoção. Talvez você tenha chegado na sua família pela adoção e também quer adotar. Talvez você tenha sofrido abortos e passou por um luto terrível, ou ainda está passando por um luto, por uma dor. E aí, às vezes, um tá pronto e o outro ainda não. E por que eu tô falando isso? Esses talvez. Porque cada história de adoção é única. Cada um aqui que tá comigo sabe a dor e a delícia dessa história. Cada um sabe o que teve que pensar, que refletir. Cada um sabe o que passou para chegar no momento de decidir pela adoção ou ainda não ter decidido. E cada um vai ter um processo único. Não existe um manual, né, assim, concreto sobre como é a adoção. A adoção é boa? A adoção é ruim? A maternidade é boa ou é ruim? O que vocês acham? Ser mãe, ser pai é bom ou é ruim? Nem tudo, gente, é preto e branco. Nem tudo é sim ou não. Aliás, a maioria das coisas não são preto e branco. Não dá pra gente dizer se a adoção é bom ou ruim, se maternar é bom ou ruim. Eu posso dizer a minha experiência, mas a minha experiência de ser mãe é completamente diferente das mães que estão aqui. E vai ser completamente diferente para cada um de vocês. E é por isso que dentro deste processo da adoção, o mais importante, eu diria, o mais importante é você buscar o seu autoconhecimento. É você buscar conhecer, compreender a sua própria história e ressignificar a história quando ela tem muita dor, quando ela tem muitos lutos. Esse é o mais importante. É importante ver filme, é legal. É importante ler um texto, é super bacana. É importante, é legal ler um livro, claro que é importante, estar aqui, muito importante. Mas o mais importante é você focar no seu autoconhecimento. E acreditem em mim. Vocês estão com caderno, aliás, eu pedi várias vezes, estejam com caderno. Caderno, caneta. Acreditem em mim. Agora é o momento. Agora é o momento de vocês investirem em vocês. Porque vocês estão partindo para uma nova jornada, né? Tem muita gente aí no comecinho. Uma nova jornada aí, vocês vão passar por entrevistas, habilitação, espera, ansiedade. E aí tem que esperar e não tem o que fazer e tal. E quando é que vai vir, você não sabe, sem controle nenhum. Essa é a oportunidade que você tem de se conhecer, de entender todos esses sentimentos. Então, não, mas não sei o que, é caro, tem que investir. Gente, sabe quanto custa ter um filho? Vocês têm
noção? Vocês já foram pesquisar e aí eu vou dar tarefa de cada pra vocês. Depois vocês me contem lá no grupo. Quem pesquisou? Quanto custa ter um filho por ano? Quanto a gente gasta por ano pra ser pai e mãe? Por isso que a gente não fica pensando no dinheiro, né? Pra ser pai e mãe, senão ninguém iria querer ser pai e mãe. A gente tem outras motivações. E quais são as motivações? Tem várias aqui que eu citei. Só que, para além disso, do que eu citei aqui, a adoção ela precisa ser uma decisão, um projeto pessoal da vida de cada um de nós, né? E aí eu vi um meme faz um tempo já, dizendo assim: os primeiros 40 anos da maternidade são os mais puxados. E ironia, claro, risos, porque é algo para a vida inteira. A motivação precisa ser muito forte, não dá pra gente partir para algo tão importante, porque o meu marido quer ser pai, porque o meu filho quer ter um irmão, porque a minha mãe quer ter um neto. A questão é o que você quer. E mais do que querer é o que toma a sua alma a ponto de você dizer: eu vou até o fim. Eu vou lutar com todas as minhas forças, mesmo com todas as dificuldades. Eu vou até o fim. E eis a diferença entre o querer, que é o desejo, de uma intenção verdadeira. Gente, tá fazendo sentido? Manda coraçõezinhos aqui pro Instagram, saber que esse conteúdo é válido pra você. Manda aqui o aviãozinho se você tiver pessoas no seu Instagram que estão na adoção, que você conheceu. Compartilha. Lucy Mary, acho que é isso. Sou mãe adotiva de 2 crianças, um menino de 9, veio pra mim com 2 anos e 6 meses, e uma menina que veio em dezembro de 2019, tinha 1 ano e 5 meses, hoje ela está com 3 anos, muito bom. Quando eu comecei a me informar sobre adoção em 2012, na cidade onde moro, não tinha grupos de apoio à adoção, olha isso. Pois é, em 2012, lá na minha faculdade, já tinha grupos de apoio, né? Tô em São Paulo, também não sei se a cidade que você morava era muito pequena e tudo mais. E também não tinha todo esse boom, né, do online, hoje em dia ficou muito mais simplificado, mais acessível, né, pra gente fazer um curso, participar de um grupo de apoio, uma palestra, com toda a internet. Então, tudo nesta vida não é, né, é uma coisa ou é outra. Então, a pandemia teve muitas coisas ruins, muitas perdas, muitas coisas difíceis, mas também teve coisas boas, né, que trouxe a gente um mais pra perto do outro. Já dei palestras pra gente de Pernambuco, imagina. Como eu pensaria em dar palestras para não sei quantas pessoas em Pernambuco, né? Ou seja, por conta da pandemia, do online. A adoção para nós é uma escolha. Sempre tivemos no coração esse desejo. Inclusive, essa decisão foi muito questionada pelo fato de podermos gerar um filho biológico. Muito bom, Lucilene. É uma escolha. Perfeito. Sobre adoção, quando entramos na fila há 6 anos, comecei também a terapia. Embora a adoção seja nosso plano A, sempre achei importante. Hoje meu marido também faz. Que ótimo, que maravilha, né? Que maravilha. E que mais pessoas possam internalizar isso, e que mais maridos e esposos possam também fazer terapia, porque estatisticamente a mulher se cuida mais, a mulher se preocupa mais com autoconhecimento, com autocuidado, né? Com se preparar para adoção. E, gente, o filho não vai ser só da mulher, o filho vai ser de ambos, né? Então, ambos precisam se preparar, ambos precisam se conhecer, porém, contudo, todavia, não dá pra gente obrigar o outro a fazer a terapia. Não dá pra gente obrigar o outro a estar na live, na aula da Tatiane, psicóloga. Não dá. O que a gente pode fazer é convidar, a gente pode comentar, a gente pode falar: puxa, aprendi tanto, queria compartilhar com você, vamos comigo, vamos fazer companhia.
isso a gente pode fazer. Mas obrigar não dá. Então a gente faz a nossa parte, ok? Porque o outro a gente não muda, a gente muda a gente mesmo. Após a chegada do meu primeiro filho, eu e meu marido, junto com outro casal, montamos o grupo de apoio à adoção do Guarujá. Que legal, que bacana, tá vendo, gente? Olha que ação mais legal. Sou mãe de 2 meninos, um veio com 10 meses e outro com 2 e 11 meses. Legal, bacana. Então, gente, é uma escolha. E quando a gente fala de escolha, a gente pode usar a palavra também decisão. Certo? Então, vocês quando falaram, eu quero ser mãe, eu tentei engravidar e não consegui, eu tenho filhos biológicos, mas eu escolho ir para adoção, eu tive abortos e não quis mais tentar, sofri muito, então vou para uma outra forma de ser mãe, de ser pai, né? Você percebeu ali que a adoção é uma forma de filiação, uma forma de ser mãe, de ser pai, de ter filhos. Então falou, ok, vou partir para este processo. Só que decisão vem de corte. Toda vez que a gente decide algo, a gente deixa outro algo para trás, né? Então, para eu poder partir para adoção ou para qualquer coisa na minha vida e decidir, a gente corta algo. A gente perde algo. As pessoas dizem perder, mas são ângulos que a gente pode ver. Eu deixo para trás algo para eu ir para frente, né? Para eu seguir nessa decisão, seguir nessa escolha, no caso de vocês, da adoção. Então, o que vocês deixaram para trás quando vocês decidiram adotar? Muitas pessoas que estão aqui deixaram para trás o sonho da gravidez. Muitas pessoas deixaram aqui a vontade que tinha lá na infância, na adolescência, de ter um filho recém-nascido, por exemplo. E quando a gente se torna mãe, a gente deixa muito mais coisas para trás. Então não é só sobre o processo de adoção que a gente precisa pensar aqui, mas é sobre o que é ser mãe e o que é ser pai. Porque ser mãe e ser pai é uma decisão. Porque parece que são coisas separadas, né? Eu vou para o processo de adoção. Não, quando você diz eu vou para o processo de adoção, você está decidindo se tornar mãe e pai. A questão é que é uma forma diferente. Existem as diferenças. Dizer que não existe diferença é negar a adoção. Dizer não, porque é só uma forma ali, ó. Isso aí, você vai adotar, vai chegar na sua casa, você vai ser pai e ser mãe. Não é. Porque se não tivesse diferença, a gente não estaria aqui. Se não tivesse diferença, você não passaria por habilitação, por entrevistas, por cursos, não teria período de aproximação, convivência, não teriam devoluções. Concordam? Então, o processo, a forma como a sua criança chega, sim, existem diferenças. Se não fosse diferença, você não ficaria preocupada. Vou adotar uma criança pequena, como é que eu vou contar? Meu Deus, depois, será que a criança vai ficar revoltada? O que eu faço? Como é que eu conto? É livro? Eu marco uma hora pra falar com a criança? Enfim, existem as diferenças. Então, adotar é também aceitar as diferenças. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida, né? Sobre adoção, já dizia Chorão em sua música. Então, quando a gente decide e vai ter um corte, porque a gente decidiu, principalmente, tanto na adoção, você deixou alguma coisa para trás, no processo, né? Quando você começou o processo, como na maternidade, quando seu filho chega, é aí, quando o filho chega, que você sente tudo que ficou para trás. Tudo que não existe mais. Porque agora você é mãe. Além de ser mulher, esposa, filha, prima, você tem um novo papel na sua vida. E a vida não tem como ser a mesma.
É impossível ser a mesma. Não dá. Então, aquela vida de antes que você conheceu morre, desaparece. E muitas pessoas, quando não se conhecem, quando não se preparam, se deparam com um luto terrível dessa vida que ficou para trás. Das noites que não tem mais para dormir à vontade, dos períodos tranquilos, domingos de boa, Netflix, vinho, pizza e ok, nossa, que beleza. Mas também solidão, sonho de ser mãe. Então tudo nessa vida, gente, tem o ônus e o bônus. Tudo nessa vida tem os ganhos e as perdas. Tudo nessa vida tem o lado fácil e o lado difícil. A questão é que a gente precisa escolher qual vai ser o difícil escolhido. Qual difícil eu escolho? Eu escolho não ir para adoção, não ser mãe, não ser pai e conviver com esse, sei lá, com essa coisa esquisita, com esse vazio, porque eu quero ter uma família grande e tal, e eu não tenho. E aí eu fico pensando, né, como seria se eu tivesse filho para viajar, para levar para escola. Então, eu fico com essa vida que eu tenho hoje, que eu conheço, confortável e tal, mas com esse sentimento de que falta algo, não tem muito significado na minha vida. Ou eu faço essa decisão, né? Eu faço esse corte, eu me preparo, eu faço tudo, eu espero, nananã, e aí eu tenho meu filho e deixo aquela vida que eu conheci pra trás. E aí a diferença entre querer um desejo e a intenção verdadeira. Quando a gente quer alguma coisa, né? A gente quer porque quer. Ai, nossa, porque eu quero aquela bolsa XPTO, porque eu quero aquele sapato e nananã. Só que aí você tá passando no shopping e tal, você queria aquele sapato. Aí você vê um outro sapato maravilhoso e tá em promoção. Você fala, não quero mais daquele sapato, agora eu quero esse outro, que nossa, que é mais chique e tá em promoção. Aí você quer viajar pra tal lugar, mas aí de repente alguém falou de uma outra viagem e tal. Ela fala, não quero viajar mais pra aquele lugar não, quero viajar pra esse. O desejo muda. O desejo muda aquela beleza. Quem aqui não muda de desejo? Porque eu queria uma coisa, agora eu quero outra. Né? Queria fazer um curso, agora eu quero fazer outra. Eu queria uma faculdade, agora eu quero outra faculdade. O desejo muda. Ele é volátil, né? A gente quer um monte de coisa. O ser humano nunca tá contente com as coisas que quer. E a intenção verdadeira é algo que toma a gente por inteiro. É algo maior que a gente. Muito maior que a gente. É uma força que você fala, é isso e ponto, e eu vou querer isso pro resto da minha vida. Então assim, eu já quis muitas coisas na minha vida, já quis fazer muitos cursos. Só que o propósito que eu tenho nessa vida, eu, falando de mim, o propósito que eu tenho de diminuir a violência nesse mundo e que as crianças não sofram violência, ele é uma força que me toma. É uma força que me toma que quando eu vejo violência, me tira do eixo, eu fico revoltada. Enfim, é uma força. Então assim, isso nunca vai mudar. Pode mudar a forma que eu faço isso, pode mudar o jeito, mas isso não vai mudar. Por exemplo, uma pessoa que, como eu, que quer empreender, que sai de empresas privadas e tal e decide empreender, né? Ou seja, viver sendo autônoma, viver dando cursos, atendimentos e tal. Se isso for só um desejo, se isso for só um querer ali, o que acontece? No primeiro perrengue, na primeira vez que der errado, que não conseguir cliente, que não conseguir cursos, não conseguir sucesso, a pessoa faz o quê? Não, isso é muito difícil. Eu vou voltar para a empresa. Isso é o querer. O querer não é forte o suficiente. Quando você tem um propósito muito maior que você supera cada desafio, porque você fala, é isso. Isso é a minha intenção verdadeira e eu vou até o fim. Por que eu estou falando isso? Porque para que a sua adoção dê certo e você crie vínculos saudáveis com o seu filho, para que essa criança, porque no começo é criança, tá? Porque as pessoas falam assim, porque, nossa, a criança tá dando trabalho, tá? De que eu faço? Porque a fulana
Nossa senhora, que é mente, porque não sei o que aconteceu isso, porque não sei o que aconteceu aquilo. Porque ainda não gerou o vínculo. Ah, porque a menina, o menino, às vezes nem tem nome assim. Só que se não for uma intenção muito forte, nos primeiros desafios você vai falar, não vou dar conta, não vou conseguir, não dá, tô adoecendo, não, porque fulano, meu marido, a gente tá brigando muito, a gente vai se separar e aí vai dar errado, então acho melhor, né? Acho que eu cometi um erro, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu achava. Porque na verdade não era uma intenção verdadeira, não era um propósito maior, não era algo forte o suficiente para aguentar todos os perrengues que a maternidade e a paternidade vem acoplado. Porque tem muitas coisas boas a maternidade. Né? Os momentos de família, o educar, que é muito legal e que é muito desafiador também. O amar e ser amado, o carinho, enfim. Tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas desafiadoras. Então, o primeiro passo para você enfrentar todo esse processo é saber se você está disposto a pagar esse preço. Você está disposto a pagar, né, o preço que é passar por todo esse processo de adoção e depois pagar o preço de ser pai e ser mãe e enfrentar os desafios? Segundo a minha motivação para adoção, para ser pai, para ser mãe, é forte o suficiente para quando vierem os desafios, criança mentir, criança falar que você não é mãe, que você não é pai, falar que quer ir embora, enfim. Quando começarem a vir os desafios, a sua motivação vai ser forte o suficiente para você falar, ok, não importa o que esteja acontecendo, eu vou até o fim, porque essa criança vai se tornar o meu filho, ou essa criança a partir do momento que eu decidi que ela chegou em casa, ela é o meu filho, eu escolhi, eu fui buscar, então não importa o que aconteça, eu vou dar um jeito. Porque, gente, não importa o que aconteça aqui com os meus filhos, eu não tenho outra opção a não ser resolver. É um que precisa de fono, que não fala direito, é outro que precisa de fisioterapia, de natação, de não sei o quê. E eu não tenho outra opção a pensar como eu vou fazer isso. Não existe possibilidade de falar, ai não, tá muito difícil pra mim, Deus. Não, Deus, mandou desafios demais, tá? Vou ver uma outra coisa aqui da vida. Não tem. Então, é decidir se você de fato quer ser mãe pelos próximos 40 anos da sua vida, enquanto você viver. Entende? Não é sobre adotar. Sobre adoção. É sobre você suportar todos os desafios que virão e ser pai e ser mãe. E se fortalecer ao longo deste caminho, se conhecer ao longo deste caminho, para que você busque os recursos na hora do perrengue. Porque, gente, por que eu falo de perrengue, né? Nossa, Tati é muito pessimista. Não, gente, eu sou uma pessoa muito positiva. Só que falar das coisas boas, vocês já sabem. Vocês assistem Globo, vocês veem reportagem, vocês veem as histórias maravilhosas no Facebook, né? As coisas boas são muito boas de se contar. A questão é que alguém precisa dizer pra você, você vai passar por isso, isso, isso e aquilo, beleza? Vamos se preparar pra isso, pra que depois ninguém se frustre e não diga, ninguém me avisou que isso ia acontecer. Ninguém me avisou que isso poderia acontecer. Certo? Alguém precisa vir com um dado de realidade pra você se preparar e pra você saber ao menos onde buscar os recursos necessários pra resolver os desafios. E quando eu falo, né, dos desafios, não é que todos vão acontecer com você. Não. Assim como quando um bebê nasce. Quando o bebê nasce, o bebê pode não dormir a noite toda. O bebê pode pegar seu peito e sangrar. O bebê, sei lá, é muito frágil. Enfim, a gente vai sabendo de tudo que pode acontecer, né? Nos primeiros dias, meses e tal. Vai acontecer tudo?
Se Deus quiser, não. Uma coisa acontece ali e tal. Então, a mesma coisa a adoção. Eu falo pra vocês as coisas que podem acontecer dentro ali de uma literatura que eu estudei, dentro de todos os casos que eu atendi, as coisas mais comuns que acontecem e os recursos, né? Como que você busca ajuda para isso? Quais estratégias você pode utilizar para passar por esses desafios? Para isso, você precisa se conhecer e estudar. Sempre, toda a vida. Ai, Tati, mas eu já fiz as 3 aulas lá que o fórum passou. Se você acha que isso é se preparar, depois você me conta. Lá, quando tiver o perrengue, aí você vai me falar, ai, Tati, eu deveria ter te ouvido. E, gente, é sério, eu recebo muitas mensagens assim, ai, por que eu não te conheci antes? Então, se preparar, se conhecer, gente, não é pro fórum. Fórum vai entregar, né? Fora, vara da infância, vai entregar a criança pra você, ó. Tchau, filho é teu. Se vira. Você decidiu, você fez o curso, você passou pela habilitação, agora, ó. Toma que a bucha é tua, não é? Não tem aqui quem tem filho, que pare, que carregue, algum ditado assim. Enfim, na atuação é a mesma coisa. Você não decidiu, agora tu aguenta. Ninguém vai lá não falar, seu filho tá sendo agressivo e tá mordendo, puxa, deixa eu te ajudar. Não? O filho é seu? Vem aqui alguém do SUS, da vara da infância, do estado, do governo, falar, ai, Tati, nossa, você tem um filho com uma deficiência, o outro não sei o que, não, vamos lá, deixa eu te ajudar, deixa eu te dar um apoio. Não. Eu é que me vi. Eu que faço a minha terapia, eu que levo meus filhos pra terapia, sei lá o quê. Não. Então, assim, aproveite este momento de espera, de habilitação. Essa morosidade, esse tempo. Não. Bom, você pode ficar reclamando, porque, nossa, não anda, não acontece nada, né? Porque no Brasil é uma bosta. Você pode fazer isso. Ou você pode pegar e falar, tá bom, não sei quando vai acontecer, mas o que eu vou fazer de produtivo com esse tempo? O que eu posso fazer, então, por mim e pela minha futura família que vai crescer, já que demora tanto? Ok? Você tem esses 2 caminhos para seguir. Reclamar ou fazer alguma coisa útil com esse tempo. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver que tem gente... Comentário de vocês. Caso por uma renúncia, eu foquei na adoção e abri mão da gravidez, da amamentação, mas por pura escolha, sem dor. E mesmo quando existe dor, né? Porque em muitos casos existe dor. Quando a pessoa não consegue, né? Tentou engravidar ou sofreu abortos. E tudo bem ter dor. A questão é não olhar para essa dor. A questão é achar que você vai substituir a adoção pelos abortos que você teve, ou então um filho que morreu, sei lá, um filho morreu com 5 anos, aí você vai colocar uma criança de 5 anos, você quer uma criança de 5 anos e substitui. Não é assim. Cada pessoa, né, como a gente tá falando, de cada jornada é diferente, e muitas pessoas que estão aqui passaram por essa dor, ou estão passando nesse momento, precisam olhar para essa dor. Precisam ressignificar essa dor. Precisa chorar, falar. Porque se você passa por todo esse processo e a criança chega e você ainda com essa dor, com essa coisa de eu não consegui engravidar, eu não consegui ter um filho, ou eu perdi meus filhos. Imagine o peso que tem. E aí você olha aquela criança. Isso é real, em muitos casos acontece isso. Dentro de um processo terapêutico, de que a mãe não sabe, né? Isso não é consciente. Mas olha para aquela criança e aquela criança remete às perdas que a pessoa teve. Então, é muito importante cuidar dessas dores e desses lutos que você teve ao longo aí dessa decisão até ir para adoção. Exatamente no início do processo, ao contar para as pessoas do processo, eu sempre dizia que não teria diferença, mas me referia ao amor. Mas com o curso Leitura e Reflexão, sim, tem diferença, isso aí.
Devemos dar a importância que se tem. Exato. Porque quando a gente fica tentando camuflar, tudo igual, tipo, por que não pode ser diferente? Nós não podemos ser diferentes? Nós somos iguais? Existe alguém igual? É a mesma coisa de falar para uma criança, um adulto que tem uma deficiência, que ele tem que ser igual aos outros. Porque o diferente é ruim? O diferente é pior? Ou o diferente é só diferente? Tá tudo bem. Tá tudo bem ser diferente. E aí, se a gente fica... E se a gente, tem todo o processo de adoção, seu filho chega e ainda continua essa coisa de camuflagem, não. Preciso adotar uma criança que se pareça comigo. Preciso adotar uma criança bem pequenininha, porque aí ninguém vai perguntar. Por quê? Por que ninguém pode perguntar? Você vai responder o que você quiser, claro. As pessoas perguntam coisas sem noção, você vai responder o que você quiser. Mas por que tem que camuflar? Por que tem que parecer biológico? É tão ruim assim a adoção? Não é uma forma que você escolheu de ter filhos? Então ela não deveria ser ruim. Só mais uma forma de ter filhos. Assim como in vitro, inseminação, cesárea, parto normal, ter filhos um só, 2 homens, 2 mulheres, um casal. É tudo diferente e tá tudo bem. Ok? Rejane, eu também escolhi a adoção para não passar pelo processo de gestação, coisas da maternidade que são romantizadas de forma indevida, mas estou ciente do bônus de ônus. Muito bom. Estar consciente é muito importante. Mas tem gente que aguenta na maternidade ou paternidade biológica, mas na adotiva, não. Por quê? Por que será que tem gente que aguenta na maternidade biológica? Mas será que todas as pessoas aguentam? Se todas as pessoas aguentassem, teriam crianças para adoção? Se todas as pessoas aguentassem, teriam filhos tão abandonados afetivamente e que nem olham na cara de seus pais? Nem todo abandono é físico, né? Às vezes o abandono é simbólico, às vezes o abandono é afetivo. E aí aqueles pais ficam com aquela criança, né? Alimentam aquela criança, dão teto, mas não tem afeto. Então, tem também esses abandonos. O que acontece é que a nossa lei permite, né, que isso aconteça. E a nossa lei permite que isso aconteça porque ela entende que se uma família ficar com a criança sem estar disponível para esse afeto, para esse vínculo, vai ser pior para a criança. Ela vai sofrer mais. Porque ela vai ser abandonada afetivamente. Ela vai ter um teto, um lar, mas não vai nunca se sentir filho. E isso também acontece muito, infelizmente. Principalmente antigamente, quando existia lá os filhos de criação. Peguei para criar. Era só mais uma pessoa que comia, dormia, depois tinha que fazer um monte de trabalho de casa, que tinha que contribuir, porque você tinha que ser grato, porque alguém te acolheu, sei lá, do mau destino. Mas nunca se sentiu filho. Então como que a gente faz esse processo de se tornar mãe e transformar um outro em filho? E aí, como? Como que vocês acham? Que a gente passa de receber uma criança em casa que chegou do abrigo e ela tem 5 anos, ela é parda, os pais dela um usa droga, outro tá preso e falaram que às vezes ela tem umas crises e tal. Nossa, ela chegou em casa, ela come bastante, nossa, ela não respeita muitas regras, mas ela é super carinhosa. Então, como é que a gente passa dessa descrição para o João? Sabe o João? Nossa, o João, terrível. O João, nossa, tem uns ataques lá de crise, de agressividade. Não, mas estamos vendo, tô levando a psicóloga, tô fazendo orientação, mas ele é meu filho. Agora minha família cresceu, tem um filho que se chama João. Como
Como que a gente passa desse processo de ser uma criança para se tornar filho? Sim, muito importante. Eu faço os dois, reclamo e estudo. Boa, faz muito sentido, que bom. Gente, eu acredito muito que dentro da vontade de anotar tem que haver a disponibilidade de ser adaptável, sim. Todas as crianças são diferentes entre si, tanto biológica quanto adotiva. Sim, com certeza. Todos nós somos diferentes, todos nós temos uma história, todos nós temos nossas marcas. Eles têm uma história e devemos estar dispostos a acolher e a crescer todos os dias junto com eles. Sim, só que, além de acolher, gente, porque nos cursos, né, se fala muito disso, né? E eu já falei muito disso, e eu sempre falo disso, né? A gente tem que estar disposto a aceitar, a acolher essa história. Só que junto com essa história vem marcas, traumas, e junto com marcas e traumas vem comportamentos. Então, além de acolher, você precisa aprender a lidar com os comportamentos e sentimentos do seu filho. A aceitar os sentimentos. A lidar com os comportamentos bons e péssimos comportamentos. E que a maioria dos brasileiros não fazem a menor ideia de como lida com o comportamento de agressão, com o comportamento de uma criança que te xinga, de um comportamento de uma criança que se toca, de uma criança que com 5 anos quer fazer tudo sozinha e não deixa ninguém fazer as coisas por ela. A maioria de nós não sabe. Não é que a gente, né? Ninguém nasceu sabendo, mas a gente pode aprender. A gente pode ao menos saber que existem possibilidades de lidar com esses comportamentos, ok? Rodrigues, meus 2 filhos veio um moreno e outro branquinho, mas os 2 são meus filhos, não importa a raça, eu escolhi para serem meus filhos, eu me sinto realizada. Que bom, fico muito feliz. Então, depois que a gente falou sobre decisão e sobre tudo isso, eu quero dizer para vocês que terá, para quem ficou até o final da aula e quem anotar a palavra-chave e fizer o que eu pedi, para quê? É uma troca, gente. Eu tô aqui ao vivo para vocês, fazendo uma aula. E quem me ajudar, né, a divulgar, a engajar os posts, anotar as coisas, vai ganhar prêmio. Sim, vai ganhar prêmio. E eu vou passar a chave de hoje e vou informar vocês como é que vocês fazem para conseguir os prêmios que eu vou dar, ok? A chave de hoje, anotem, vocês estão com o caderno aí? Anotem. A chave de hoje é: filho é para sempre. E como vai funcionar? A cada aula, no outro dia, eu vou fazer uma postagem, normalmente pela manhã, mais ou menos com resumo da aula, alguma coisa relacionada à aula. Eu quero muito que você comente nesse post que eu vou fazer como que foi a aula pra você, o que você aprendeu, o que ficou. E aí você vai colocar a hashtag filho é pra sempre, que é a nossa palavra-chave de hoje. Não adianta só colocar a palavra-chave, filho é pra sempre. Eu vou saber que você só copiou a palavra-chave e colou e tal. Eu preciso saber como foi pra você a aula, né? O que ficou pra você dessa aula, né? O que chamou a atenção, o que você vai levar pra vida, o que você vai ficar pensando aí ao longo dos dias, ok? E não é pra compartilhar no grupo do WhatsApp, é só pra você comentar na postagem, ok? Porque quem tá aqui e comentar é que vai receber o prêmio, porque é justo, ok? E aí, lá no grupo do WhatsApp, a gente vai fazer um exercício. A gente falou sobre intenção verdadeira e depois a gente vai ver como é que a gente mantém essa intenção verdadeira. Eu vou passar um exercício pra gente saber sobre
os nossos medos dessa intenção, né? O que faz a gente parar e o que faz a gente não parar, tá bom? Amanhã também eu vou passar, porque hoje, né, já tá bem tarde e já passamos aqui de uma hora agora de aula. E é isso, gente. O que vocês acharam da aula de hoje? Comentem aqui, né? Quem quiser comentar, tem dúvidas sobre a aula de hoje? Me contem, vocês gostaram? Fez sentido para vocês? Me contem. Amanhã, neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos falar... Quando vocês comentam aí... Rodrigues, maravilhosa, muito obrigada pelo esclarecimento, amém. Então me ajudem a divulgar, já que vocês estão gostando. Tira um print desta aula, né? Coloca nos seus stories, vamos crescer essa comunidade, vamos fazer com que mais pessoas conheçam sobre adoção, não só quem já está na fila, mas por que não pessoas que nunca pensaram em adoção, né? Enfim, vir para uma aula, entender mais sobre adoção, ok? Então faz um print, ó. Vou dar até um sorriso, hein? Para vocês printarem e colocarem nos stories de vocês, compartilharem essa nossa jornada, ok? Passa o link do nosso grupo. Mandem para os grupos de apoio que vocês têm, né? Grupos de apoio no WhatsApp ou no Facebook. Compartilhem, porque a gente, crescendo o número de pessoas que estão se preparando, a gente pode não só